Amém. Chegamos ao nosso momento de ouvir a palavra do Senhor e nós vamos estudar um pouco sobre vínculos e laços. É um assunto que, por incrível que pareça, a maioria das pessoas que estão dentro da igreja não conhece. Principalmente quem fazem parte de uma igreja pentecostal. É um assunto velho, porém novo para essas pessoas. É um assunto que na Bíblia está registrado os seus fatos. É algo que nós precisamos nos atentar em relação a esses acontecimentos na vida de cada irmão, para trazer um diagnóstico espiritual, porque a Bíblia, ela veio e ela desvendou todos os mistérios que estavam ocultos, porque Cristo é a nossa sabedoria. Ele nos enche de sabedoria e ele nos revelou os mistérios ocultos. Paulo, ele ora para que Deus derrame sobre a igreja um espírito de discernimento e de sabedoria. Paulo, ele não ora pedindo um templo maior. Paulo, ele não ora para que haja muitas pessoas na igreja, ter um crescimento numérico. Mas Paulo, ele ora para que cada membro tenha o espírito de conhecimento e de discernimento espiritual, para que os olhos da igreja se abram para entenderem qual é a profundidade, a largura, o comprimento e do amor de Cristo. Esse amor que excede todo o entendimento humano. Por isso nós precisamos da graça do Senhor. Nós precisamos do Senhor. E nós vamos falar sobre vínculos e laços. Aí você deve estar me perguntando, o que é vínculos? O que é laços na vida de uma pessoa? Então, vínculos e laços são formas que ficam apregnadas na vida das pessoas, mesmo depois que as pessoas aceitaram a Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas. Mesmo quando você confessou que Jesus Cristo é o Senhor e Salvador da sua vida, você foi salvo da ira que há de vir, porque você creu no nome de Jesus. Você recebeu o Espírito, que é o Espírito Santo, como garantia para essa salvação. Os seus pecados foram automaticamente perdoados e foram apagados da lista de condenação. E agora você passa a ser uma pessoa limpa e salva em Cristo. Porém, existem laços e vínculos que te atrapalharão a andar no caminho de santidade com o Senhor. E esses precisam ser removidos através da confissão, através de renegar, de abrir mão desses laços e desses vínculos. O que seria renegar os laços e os vínculos? É fechar as portas de entrada dos demônios. Os demônios, eles só entram, eles só se apoderam de uma vida ou de uma família quando eles têm liberdade, eles têm acesso legal a essas famílias. Se você não abrir as portas, eles não podem entrar. É a lei divina. Foi como aconteceu com Jó.
ele só tocou na vida de Jó porque Deus permitiu, porque foi a vontade de Deus que ele tocasse na vida de Jó, que ele tirasse os filhos de Jó, que ele colocasse uma doença, uma enfermidade em Jó. Então, ele só vem pela legalidade. E quais são essas legalidades? Uma delas é quando nós vamos a Cristo, mas nós trazemos todas as nossas bagagens antigas juntas. E você vai compreender, ao passo desse estudo, o que seria trazer essas bagagens, viver com essas bagagens ainda. Então, vai anotando aí no caderno alguma desses vínculos e desses laços. Vocês lembram quando Jesus vai a Betânia para ressuscitar Lázaro? E quando Jesus se aproxima do túmulo de Lázaro, Jesus dá a palavra de ordem, porque Jesus já havia orado ao Pai, e o plano da ressurreição de Lázaro já tinha sido decretada. Então Jesus dá a palavra de ordem, e Jesus ele pede às pessoas para remover a pedra que tampava o sepulcro. E Jesus disse: Lázaro, sai. E Lázaro saiu vivo. E há uma interlinhazinha que diz que Jesus mandou remover as ataduras que estavam em Lázaro. Porque Lázaro foi ressuscitado. E como era o costume da época, quando um judeu ele falecia, ele era ungido com óleo e ele era enrolado em faixas e ele era sepultado. E Lázaro estava com essas ataduras, com essas faixas. Então Jesus disse: olha, retirai as ataduras, porque senão ele volta a morrer, ele não vai respirar. Por que Lázaro já não saiu sem ataduras? Nós compreendemos aí, queridos, que foi algo normal, foi algo natural, sim. Mas a chave hermenêutica de entender o mundo espiritual é Jesus Cristo. E ele deixou essa dica. Então, os vínculos seriam essas ataduras. Jesus já te ressuscitou entre os mortos. Nós estávamos mortos nos nossos pecados e delitos. E ele nos ressuscitou desses pecados e desses delitos. Ele nos ressuscitou quando nós estávamos mortos na nossa vida de pecado. Mas nós ainda estamos cheios de ataduras dessa vida regressa. E é isso que nós queremos falar com você. O que queremos ensinar nesse estudo é como impedir que os demônios voltem a tomar conta de uma pessoa e como libertá-la totalmente do poder do inferno, tornando-a poderosa em Deus para ser um exemplo à igreja à face da terra. Para que você não viva mais esses conflitos. A palavra-chave está em João, Evangelho de João, capítulo 8, 32, que diz assim: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Conhecereis a verdade, e essa verdade, que é a revelação de Jesus, nos liberta. Uma das maiores portas de acesso de demônios da vida das pessoas chama-se vínculos. Precisamos entender o que são vínculos e quebrá-lo, fechando assim essas portas. Eu sei que tem pessoas agora que estão falando assim: eu quero que você me prove na Bíblia aonde tem esses laços. Me prove na Bíblia
aonde existe essa questão de laços que você está falando. Porque lá no livro de Romanos diz, portanto, nenhuma condenação tem naquele que está em Cristo Jesus. Ora, o apóstolo Paulo também disse que aquele que está em Cristo é uma nova criatura, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Sim. Lázaro foi ressuscitado, uma nova vida. Estava andando e respirando. Mas existiam ataduras. E nós vamos ver exemplos e a advertência do próprio Deus em relação a esses laços. Jesus ele veio para nos perdoar dos nossos pecados, destruir as obras do diabo. E como que ele destruiu? Com a sua palavra. Conheçam a palavra e ela te liberta. Então vamos lá, primeiro versículo para comprovação que existe vínculos e laços. Não farás aliança alguma com eles, ou com os seus deuses. Na tua terra não habitarão, para que não te faça pecar contra mim. Se servires aos seus deuses, certamente isso será por um laço para ti. Laço ele serve para quê? Para amarrar, para te imobilizar, para tirar a tua agilidade. Quando o vaqueiro laça o gado, ele está amarrando, tirando a força, e o vaqueiro tem domínio sobre o animal. Ele diz lá no livro de Êxodo 23, do 32 ao 33, que se a nação de Israel morasse em algum dos países pagãos e servisse os deuses dele, esse ato de idolatria seria um laço e prenderiam eles. Êxodo capítulo 34, versículo 12. Guarda-te de fazeres aliança com os moradores da terra, onde hás de entrar, para que não te seja laço no meio de ti. Mais uma vez, no versículo 20, no capítulo 23, ele fala sobre servir aos deuses dessa nação seria laço. E no Êxodo 34 já fala que se eles fizerem alianças, acordo, sociedade com essas pessoas, isso já seria um laço, essa sociedade. Josué, capítulo 23, versículo 13, diz: sabeis certamente que o Senhor, vosso Deus, não continuará a expulsar estas nações diante de vós, mas elas vos serão por laço e rede. Olha só, serão por laços e redes. Eles irão lhe amarrar, lhe imobilizar, e como uma rede que pega os peixes. Açoites as vossas ilhargas, e espinho os vossos olhos, até que pereçais nessa boa terra que o Senhor vos deu. O Senhor, vosso Deus, vos deu. Olha só, a nação de Israel tinha feito aliança, como o Senhor falou para não fazer. A nação de Israel já estava quase que se prostrando perante deuses. E o Senhor disse: olha, eu não vou expulsar mais essas nações do meio de vocês. Eu não vou mais expulsar esses demônios do meio de vocês na atualidade, hoje, como nós estamos falando. Eles serão laços, eles vão te prender, vão te amarrar, vão te pegar como uma rede pega o peixe. Os espinhos nos vossos olhos te cegarão, até que vocês pereçam, até que vocês morram, na terra que o Senhor te deu, nessa vida nova que o Senhor te deu. Então você está vendo que laços não tem nada a ver com o pecado. Juízes 2, 3 diz: assim também eu disse, não os expulsarei de diante de vós. Antes estarão como espinho as vossas ilhargas, e os vossos deuses vos serão por laços. Deus não está afirmando que eles deixaram
o seu povo ou se eles irão perder a salvação. Mas está advertindo para a possibilidade de se enlaçarem, se amarrarem e assim viverem uma vida problemática e cheia de transtorno. É uma vida cheia de transtornos. Há uma consequência nesses laços. Sim, para aqueles que são reformados e não dão crédito ao Velho Testamento, o Novo Testamento nós encontramos uma forte advertência do apóstolo Paulo escrevendo ao pastor Timóteo. Note que esse texto não é para ímpios, não é para aqueles que estão fora da aliança com Jesus Cristo, mas é para as pessoas que estão dentro das igrejas, convertidas, que já têm uma aliança com Deus. Olha só o que Paulo fala a Timóteo na segunda carta a Timóteo, capítulo 2. Você lê em casa do 20 ao 26, mas eu vou ler agora apenas o versículo 25 e 26. Diz assim: instruindo com mansidão os que resistem, a ver se porventura Deus lhe dará arrependimento para conhecerem a verdade. E tornarem a despertar, desprendendo-se dos laços do diabo, em que a sua vontade, a vontade deles, estão presas. Olha só, Paulo diz que muitos que estavam dentro da igreja, eles estão presos em alguns laços do diabo, eles estão presos sob a vontade do diabo, e a vontade dessas pessoas, apenas é a vontade do próprio diabo por causa desses laços. Aqueles crentes não estavam mais nas mãos do diabo, porque eram salvos em Cristo, eles estavam dentro da igreja, mas faltava desprender dos laços. Estamos começando então a entender que um cristão, mesmo tendo aceito a Jesus como Senhor da sua vida, pode ter laços que o prendem a Satanás. Tem. Tem muitas pessoas falando línguas do demônio dentro da igreja e não língua do Espírito Santo. Tem muitas pessoas usando o terceiro olho aberto e revelando pelo príncipe do demônio e não pelo Espírito de Deus. Eu não estou aqui para blasfemar contra o poder do Espírito. Eu estou aqui simplesmente para alertar vocês a terem um espírito de conhecimento e de sabedoria, que foi a oração de Paulo, o desejo de Paulo, a intercessão de Paulo. Vejamos que o autor do livro de Hebreus nos ajuda nesse entendimento ao mostrar que há uma diferença entre pecado e laço. Vejamos Hebreus capítulo 12, versículo 1. Olha o que diz: portanto, nós também, depois que estamos rodeados de tão grande nuvem de testemunhas, deixamos todo o embaraço, todo o laço e pecado. Olha a diferença dos dois. Deixamos todo o embaraço, que são os laços, e pecados que tão perto nos rodeia, e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Há uma diferença muito grande entre pecados e laços. O pecado ainda nos rodeia. E esses laços ainda nos amarram. Mas nós precisamos aprender de Deus para renegarmos e sermos livres desses laços. Presta atenção. Um exemplo bíblico de quebra de vínculos e laços
está lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 8, versículo do 18 ao 23, que diz assim, olha, vendo, porém, Simão, que pelo fato de impor os apóstolos as mãos, eram concebido o poder do Espírito, ofereceu-lhe dinheiro e propondo, concedei-me também a mim este poder para que eles, aquele com quem eu coloque as mãos, receba também o Espírito Santo. Pedro, porém, lhe disse, o teu dinheiro seja contigo para a perdição, pois julgastes adquirir por meio dele o dom de Deus. Não tendes parte nem sorte neste ministério, porque o teu coração não é reto diante de Deus. Arrepende-te, pois, da tua maldade e roga ao Senhor. Talvez tu sejas perdoado do intento do teu coração. Olha o que Paulo vai falar, querido. A Simão. Pedro vai falar a Simão. Pois vejo que estais em véu de amargura e laço de iniquidade. Querido, Simão tinha se convertido. Ele tinha aceitado a Jesus. Ele estava andando com os discípulos. Mas ele queria comprar o poder do Espírito de Pedro. E Pedro disse, você está em laço de iniquidade. Você está em laço. Você está amarrado ainda. Roga ao Senhor para que te perdoe desse intento. A tua vida está amargurada. Embora Simão tinha aceitado a Jesus, ele ainda estava preso pelos laços. Paulo levou o evangelho aos Efésios e estes se converteram e houve uma quebra de vínculos depois de eles terem aceito a Jesus. Atos capítulo 19, versículo de número 18 ao 20. Olha só o tanto que é interessante. O pessoal lá em Atos se converteram ao Senhor. E lá no versículo 18, ele diz assim, olha, muitos dos que creram vieram confessando e denunciando publicamente as suas próprias obras. Também muitos dos que haviam praticado artes mágicas, reunindo os seus livros, os queimaram diante de todos. Calculando os seus preços, acharam-se que montuava 50 mil denários. O que é isso, queridos? Isso é a queima dos vínculos. Eles tinham vínculos com essas entidades, eles praticavam artes mágicas. E esses livros eram os seus guias, eram os seus manuais. Então, quando eles aceitam a Cristo, eles renunciaram às suas obras e pegaram esses vínculos para que eles não voltassem mais a essas práticas, para que isso não ficasse mais amarrando a vida deles. Eles levaram para o meio da praça e eles queimaram esses livros de artes mágicas. Isso é quebra de vínculos. É extremamente importante quebrar todos os vínculos e laços visíveis e invisíveis. Agora, você deve estar perguntando, me fala logo o que é vínculos e laços que eu quero quebrar. Então, vamos começar. Primeiro, nós temos vários tipos de vínculos, mas nós vamos começar com os vínculos afetivos, aquele sentimental, aquele que é pelo sentimento, pelo afeto. Vínculos e laços transmitidos através da relação sexual ou qualquer outro envolvimento afetivo. A pessoa fica extremamente presa a outra emocionalmente, chamado paixão. Principais vínculos desse afeto são os lugares que trazem lembrança, cheiros, objetos, músicas, fotos, recados de amor e outros. Então, você teve um relacionamento do passado
e você está ligado afetivamente a essa pessoa. Só que houve um rompimento. Você já não, por causa de algo que aconteceu, você já não tem mais uma vida íntima com essa pessoa, se separou, mas você continua guardando na sua casa fotos, cartinhas, presentes, e isso chama-se laços. E você nunca vai se afastar afetivamente dessa pessoa. Você vai viver com a outra pensando nessa pessoa. Porque você continua a guardar esses vínculos. Às vezes, você compra o mesmo perfume só para lembrar. Às vezes, você vai aos lugares que te trazem lembrança. Você ouve músicas. Você guarda aqueles recadinhos de amor. Uma vez, querido, eu ouvi um testemunho de uma pessoa que não conseguia se libertar de uma paixão. E quando ela ouviu sobre esse estudo de vínculos e laços, ela relembrou, o Espírito Santo trouxe à memória que quando essa pessoa tinha um relacionamento, um namoro com essa outra, eles estavam em um passeio, era um piquenique com várias pessoas e era um lugar bonito. E ali eles escreveram no tronco de uma árvore. Eles fizeram um coração e colocaram as primeiras letras do casal dentro do coração, declarando amor eterno. E com o passar do tempo, eles brigaram, se separaram, mas a pessoa não conseguia se libertar disso. Então, essa pessoa, ela renunciou essa aliança que ela fez na sua inocência, no seu momento de paixão, e ela foi até esse local, chegou lá, ainda tinha um pouquinho, a árvore começou, a casca começou a voltar ao normal, mas ainda tinha uns vestígios, dava para entender uma letra, e ela raspou e quebrou aquilo. E ela foi liberta dessa paixão que corroía o seu coração. Casou novamente, teve filhos e teve uma vida saudável. E vários outros afetos. Relação sexual é uma forma de vínculos. Você tem que renegar todas as pessoas que você teve relação sexual, tem que falar o nome e quebrar no mundo espiritual. É sério que nós estamos falando. É muito sério. Tem pessoas que nunca vão romper na sua vida. Tem pessoas que casam 3, 4 vezes, não são felizes na vida sentimental. Tem pessoas que nem casam, estão amarradas, estão presas. Então, faça isso. Existe também outros laços na forma de idolatria. Por exemplo, se o seu nome é consagrado a algum santo da Igreja Católica ou algum guia da Umbanda, do Candomblé, você precisa renegar essa oferenda, essa dedicação. Por exemplo, o meu nome é Francisco de Assis, porque minha mãe fez uma promessa a São Francisco de Assis da Igreja Católica. E eu vivi muito tempo preso sobre essa amarra, até no dia em que eu aprendi, eu renunciei o pecado da minha mãe, eu renunciei o meu pecado, porque nós sabemos que o único intermediador entre Jesus Cristo, entre o homem e Deus, chama-se Jesus Cristo homem. Ele é o nosso intermediador, sumo sacerdote. Então eu quebrei isso e a minha vida foi outra. Nomes consagrados a qualquer entidade. Por exemplo, se você já participou de festas do padroeiro e colocou aquelas fitazinhas amarradas no braço, se você já participou de festa de Halloween,
Cosmo e Damião, Iemanjá. Se você já leu ou ainda lê horóscopo, mapa astral, se você já foi ou ainda participa da festa de reis, farra do boi, festa do peão, que eu já falei, tem um estudo no meu canal no YouTube, fala sobre a dedicação da entidade do caboclo do boiadeiro, que seriam os rodeios. E muitos cristãos participam disso e são presos, e são amarrados, e depois reclamam, e querem liberdade. Não conseguem se firmar na igreja. Vivem se desviando. Não conseguem ter uma comunhão plena com o Senhor. Carnaval, festa fantasia, mesa branca, cadecismo, umbanda, catimbó, quimbanda, candomblé, magia negra, voduísmo, até mesmo satanismo. Esses movimentos, eles nos prendem. Ele nos prende. É um laço que nos amarra. Se você tem imagens de escultura na sua casa, imagens de santo na sua casa, você precisa se libertar dessas coisas. Ah, mas era da minha mãe, era do meu pai, tem um valor sentimental. Mas os ídolos, eles são transmitidos de pessoas a pessoas mesmo. Olha, outra forma de vínculos é ter participado, ou lido livros, ou ter ido como convidado a alguns tipos dessas seitas. Quais seitas? Dos Mormons, Santos dos Últimos Dias, Testemunha de Jeová, Rosa Cruz, maçonaria, a messiânica, a LBV, islamismo, budismo, hinduísmo, Sheixunoe, espiritismo, igreja da vovó, entre outras. São coisas que nos prendem e nos amarram. Nos prendem e nos deixa totalmente amarrados no mundo espiritual. Você precisa confessar, renunciar e abrir mão disso. Agora, nós temos também alguns vínculos, como pacto de sangue. Todo ato sexual é um pacto de sangue. Se você praticou sexo de qualquer forma, você tem um pacto com essa outra pessoa. E se você não confessar, renunciar, abrir mão, quebrar o vínculo afetivo na alma dessa pessoa, você vai viver uma vida infeliz. Quantas pessoas tiveram relacionamento com várias pessoas? Estão presas, estão amarradas, vão sofrer, estão sofrendo. Aborto provocado. Aborto é um pacto de sangue, foi derramamento de sangue. Isso é um vínculo com a entidade do falso deus Moloque, o quais as nações pagãs, elas ofereciam seus filhos a esta entidade. Se você, meu filho ou minha filha, consentiu, se você forçou, se você aconselhou, se você participou, ou se você fez ou provocou um aborto, você precisa confessar em nome do Senhor Jesus. Quebrar esse vínculo que está matando a tua alma e não deixa você ser feliz. Qualquer ritual que tira sangue da pessoa para fazer ritual espiritual, isso é vínculos. Agora você está dizendo, pastor, como eu faço para quebrar os vínculos, para retirar os laços do Lázaro morto? Como que eu faço? Anote aí no seu papel e na sua caneta. Primeiro, renegar. Você precisa renunciar
solenemente, alto, audível, numa solenidade, repelir cada vínculo, que seria laço, encontrado na sua vida, praticado direto ou indiretamente. Por que indiretamente? Porque às vezes você não colocou o laço, mas os seus pais, que foi o meu caso, colocaram o laço de me colocar o nome de São Francisco de Assis. A minha vida financeira não rompia. Até no momento em que eu quebrei isso, Deus me abençoou. Não foi eu, foi os meus pais que têm autoridade sobre mim. Então eu confessei os pecados deles na ignorância deles. E então eu quebrei esse vínculo, esse laço. Segundo, através de uma vida com Deus, você vai resistir aos ataques do inimigo, enchendo a sua mente das coisas que vêm do alto. Esse é o segundo passo. Primeiro, você renuncia. E segundo, você vai encher sua mente das coisas que vêm de Deus e não dessas coisas do passado que te prende. Então, você vai quebrar esse vínculo e esse laço na sua vida. Agora, depois disso, existe, então, um processo para você se conservar liberto, porque você vai ser liberto disso. Mas você precisa conservar essa libertação. Como nós vamos fazer isso? Primeiro, revestir-se de toda a armadura de Deus, como está lá em Efésios, capítulo 6, do 10 ao 18. Resistindo ao diabo e os seus demônios de forma de pensamento e tentações que vão vir sempre diante de você. Capacete da salvação, a couraça da justiça, o cinturão da verdade, calçando os pés com a preparação do evangelho da paz, colocando o escudo da fé, a fé como escudo, que apaga esses dardos inflamáveis, essas setas inflamáveis do inimigo nas nossas vidas, e desembanhando a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, lendo a palavra de Deus, vivendo a palavra de Deus. Aí você vai se manter livre dessa onda de ataques que vem na sua vida. Confissão positiva. Segundo, confissão positiva ou fé expressada na palavra de Deus. Confesse verbalizando de audível para Satanás ouvir. Lá em Hebreus 4, 14 a 16, declare isso. Declare essas palavras no mundo espiritual, bem alto, para que as hostes espirituais nos lugares celestiais, eles venham a escutar e ver a tua confissão. Hebreus 4, do 14 ao 16. Tenho, pois, a Jesus, Filho de Deus, como grande sumo sacerdote, que penetrou os céus, conservamos firmes a nossa confissão, porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer das nossas fraquezas. Antes, foi ele tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Achegamo-nos, portanto, confiadamente, junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para o socorro em ocasião oportuna. Isso nós temos que declarar. Isso nós temos que fazer e falar em nome de Jesus. Ser fiel à leitura da palavra é o terceiro ponto. Quarto, ore baseando-se nas promessas de Jesus para nós, porque ele veio para destruir as obras do diabo. E ele destruiu. E você não pode mais ficar preso a essas coisas, querido. Não. E você tem que crucificar a sua carne, entregar diariamente as suas áreas fracas a Deus, pedindo revelação do pecado. Senhor, revela o meu pecado, mostra-me o meu pecado.
confessando imediatamente, depois de ter cometido qualquer pecado, já confessa, já fica de joelho, já confessa Jesus, já procura seu pastor. Não deixa isso virar uma raiz dentro de você. Só assim nós andaremos em vitória, porque lá em 1 João 1,9 diz que nós temos a vitória pela fé. 1 João 1,9. Mantenha uma vida de comunhão com Deus e com o próximo. Submeta-se à autoridade de sua igreja, de seu pastor, se ele te conduz à verdade do Evangelho. Tenha discernimento a isso também. Desenvolva uma vida de louvor e oração contínua e diária. Diariamente. A sua vida tem que ser um culto. A sua vida tem que ser uma adoração constante. Agora, querido, depende da sua força de vontade. Porque o Espírito Santo está pronto para te ajudar. Sempre estará do teu lado. Em qualquer hora e em qualquer lugar. Você, livre dessas armadilhas, livres desse intento maligno, livres de tudo o que pode acontecer na tua vida. Por isso, em nome do Senhor Jesus, em nome de Jesus Cristo, Filho de Deus, eu peço que você possa romper na tua vida. Não sofra mais, porque você conhece a palavra. Você conhece a palavra de Deus. Você passou a conhecer agora. Então procure alguém que tenha esse conhecimento de Deus para fazer uma varredura, buscar desde da sua infância. Eu não estou falando de regressão. As pessoas dizem, vai fazer regressão, psicologia. Não, querido, não é isso não. Tem nada a ver. Isso é coisa de ignorantes. Estamos falando de você buscar na raiz o seu problema. Na raiz, aquilo que tem te causado dor. Aquele pecado nunca confessado. Aquele abuso sexual na tua vida que nunca foi confessado, que é um monstro que acaba com a tua vida. Aquela traição do seu esposo ou da sua esposa. Aquele abandono dos teus filhos. Aquele abandono dos teus pais. Aquela falta de amor, de carinho, de afeto, palavras de afirmação. Aquele envolvimento na prática da idolatria. Aquele envolvimento na prática de uma vida perversa. Então nós precisamos renegar esses vínculos e esses laços. E eu oro em nome do Senhor Jesus, para que a tua vida seja totalmente livre. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E conhecereis o Filho, e verdadeiramente sereis livres. Seremos livres.